esse livro foi diferente. Nesse livro, o quarto livro da saga, George R. R. Martin resolveu inovar e ele com certeza fez umas escolhas muito ousadas. Por quê? Porque todos os narradores que a gente conhecia e amava sumiram, com exceção de alguns. A gente tá vendo a história de um lado que a gente não estava acostumado a ver e com pessoas que, honestamente, nós não temos ainda um afeto muito desenvolvido ou não temos nenhum afeto por. Além disso, o George R. R. Martin resolveu testar a memória dos leitores e, olha, a memória tem um limite. Custava ele começar os capítulos com o nome do personagem ao invés de dar um título, por exemplo, A Garota da Lula Gigante, ou A Gata das Ruas, ou Alaine. É a Sansa, chama de Sansa. Porque às vezes em alguns capítulos, ainda mais quando era uma pessoa que você não estava muito acostumada com ela na história, eu tinha que ler uns bons 3 parágrafos antes de me tocar de quem era e ficar, ah, tá. Então ele faz uma escolha bem ousada que pra mim só começou a funcionar mais ou menos na metade do livro, porque até lá você realmente tem zero afeto por esses personagens. Então ficava uma leitura que eu não ficava muito animada pra ler o próximo capítulo, porque eu não me interessava por aquela pessoa. Mas isso foi legal porque possibilitou com que ao longo desse livro, vários momentos a gente fosse encontrando personagens que a gente se importa ou fosse ouvindo falar desses personagens. Então tem uma cena muito legal, por exemplo, que a Arya encontra o Sam e eles têm uma interação assim muito breve e você fica tipo, ah, ela encontrou ele! Mas eles não se conhecem. E ao mesmo tempo você ouve as pessoas falando de quererem ir atrás da Daenerys e que a Daenerys é importante, que querem roubar os dragões da Daenerys, aí você fica, não! Daenerys! Não dá pra avisar ela, não dá pra saber o que tá rolando. Então é uma coisa interessante. Não acho que tenha funcionado plenamente, mas eu acho que ele tentou. E por isso só... ok. Mesmo no final do livro, que eu nem tinha percebido que já tinha acabado, eu tava assim, tava demorando pra ler o final, porque eu tava no capítulo do Sam e eu ainda vi que tinha umas páginas. Só que eu me esqueci que ele fazia aquela recapitulação das linhas de família e das árvores de família. Então terminei o capítulo do Sam, aí eu vi um comentário, para além da muralha, que era o George R. R. Martin escrevendo e falando, esse livro foi uma surpresa, mas livro que vem as pessoas voltam. Aí eu, e elas teriam que voltar mesmo, porque não tinha como ele prosseguir com a história de outra maneira, sem ser a maneira com que ele vai prosseguir na Dança dos Dragões. Se o livro anterior foi marcado por casamento, esse livro é marcado pela religião. Religiões que não são as religiões que nós temos, mas que até remetem. Por exemplo, a questão da religião do Deus afogado e o batismo, que é justamente você afogar a pessoa, remete um pouco ao clássico batismo católico, de você botar um pouco de água, né, mas não afogar a criança. Mas enfim, temos todas essas religiões que a gente não conhece, do Deus da Luz, dos sacerdotes vermelhos, do Deus afogado e várias mais. E aí também começam a ter agora os septões que estão começando a se armar, porque a Cersei foi burra e permitiu que eles tivessem armas de novo. Então volta a ter esse conflito religioso, e o conflito religioso é o foco da trama, é o que está amarrando tudo, é o que está guiando a história. Mas ao mesmo tempo é isso, são muitas religiões, Deus das muitas faces também, os 7 deuses, tudo. Muitas religiões que a gente não consegue realmente se aprofundar em nenhuma. A que a gente mais se aprofunda é a dos 7 deuses e também a do deus de múltiplas faces, que não tinha aparecido nesse livro, mas nesse livro pelo menos tem uma passagem que conta um pouco mais sobre, e ele fala que a única coisa que todas as religiões concordam é o estranho, que é a morte. E que, né, cada religião dá uma face a ela, mas é a coisa que aparece em todas as religiões. As personagens femininas desse livro, com exceção da Sansa, foram muito mal aproveitadas. A Cersei, a Arya, a Brienne, acho que ele mandou mal nessa história. O que ele fez com a Cersei, nesse livro, poderia ter sido feito de outra maneira. Por exemplo, eu acho que se ele tivesse dado uma voz narrativa pro filho dela, o Tommen, poderia ter sido interessante. E não é algo impossível, porque ele deu voz narrativa pro Bran, que é da mesma idade, ou com a idade parecida. Então, se a gente fosse vendo através do Tommen como a mãe estava fazendo umas coisas muito ardilosas, como estava começando a ter essa tensão entre a mãe e a Margaery, ele teria sido muito interessante, porque nós, os leitores, já conseguiríamos perceber o que a rainha estava começando a ver inimigos em todo lugar, e tudo isso sem ser através dela mesma narrando. Isso também poderia funcionar a partir da narrativa do Jaime, que era alguém que a gente já conhecia um pouco mais. Então acho que ele se precipitou um pouco dando voz narrativa para Cersei, porque perdeu muito das surpresas do livro.
E não sei, me pareceu que ela ficou louca demais. Não mordi muito esse peixe, assim. Acho que poderia ter desenvolvido isso melhor. Pra mim, a descida dela foi abrupta demais. A Arya tem seus 30 mil nomes, que ela já tinha mais ou menos desde o início da saga, mas nesse ela ganha ainda mais, porque perguntam quem é você, ela não sou ninguém, depois eu sou a gata, eu sou a doninha, eu sou tudo. Essa jornada da Arya eu achei que foi muito mal explorada nesse livro. Ela tem alguns capítulos, mas são capítulos que não acrescentam muito. E pra mim ficou mal desenvolvido. Eu não entendi por que ele escolheu manter a Arya e a Sansa na narrativa, se ele não ia desenvolver bem a narrativa das duas. A Sansa eu acho que até foi melhor desenvolvida, porque a gente consegue ver todos os negócios, todas as tretas com o Mindinho e todas as tretas que estão ocorrendo no Vale da Águia, que com certeza, do Ninho da Águia, que com certeza vão ter muita importância depois, mas a Arya ficou ali meio de escanteio e sem muito desenvolvimento. A narrativa da Brienne ficou bastante repetitiva pra mim nesse livro, porque com a Arya, nós já tínhamos visto essa questão de a mulher que quer lutar, que quer ser cavaleira, e mesmo com a Brienne, mesmo assim ela ter voz narrativa antes, já dava pra saber que essa era a questão dela. Ela queria lutar, ela teve decepções, teve gente sendo babaca com ela. A gente já sabia disso. Ele poderia ter desenvolvido a Brienne de uma maneira a tornar ela muito mais especial e dando muito mais cor pra ela. O Podrick Payne tava muito mais carismático que ela nesse livro, e olha que eu adorava ela em outros livros. Enquanto isso, a Sansa, lá no Vale Arryn, tadinha. Todo livro tem um beijo roubado. Aí ela tem o beijo do cão de caça, tem o beijo do Mindinho, que nojento. Ela presa naquela situação, até o Robert, o pequeno Robert, beija ela. Inclusive, essa é outra sacanagem que o George R. R. Martin faz nesse livro, porque ele começa a reutilizar vários nomes e vários títulos que a gente já tinha se acostumado a atribuir para um só personagem. Então, por exemplo, a Sansa era o passarinho, de acordo com o cão de caça. Mas nesse livro, e a partir, se eu não me engano, do anterior, o pequeno Robert, que é o filho da Lisa Arryn, ele é o passarinho da Sansa. Então, teve essa transferência de passarinho, às vezes eu lia e eu ficava tipo... Quem? E tem toda essa história também do cão de caça, que tá falando que o cão de caça começou a ir em várias vilas, em várias aldeias, a saquear a vila, incendiar tudo, estuprar as mulheres, e até onde nós sabemos, o cão de caça tinha sido respeitoso com as mulheres, né, na medida do possível, mas pelo menos ele não tinha estuprado ninguém. Então você fica... Ué, cão de caça? Até o Jaime se questiona disso num capítulo que o irmão dele, que era conhecido por ser um monstro, o cão de caça era um monstrinho. E, de fato, não era o cão de caça, porque roubaram o elmo dele, estavam roubando a identidade dele. Então, os cães de caça que nós conhecemos não eram o cão de caça original que morreu. Então, outra coisa de nome. A Catelyn também agora não é mais a Catelyn, ela é o coração de pedra. A própria jornada do Sam nesse livro foi bem desinteressante, na minha opinião, porque a gente torcia muito pelo Mestre Aemon e por eles conseguirem chegar e tudo isso, mas em algum momento a narrativa ficou muito presa na Goiva e no bebê, e como o mar era sufocante, e não desenvolveu muito, até pelo menos a metade do livro, que é pra mim onde o livro começou a funcionar. Os pontos altos dessa narrativa do Sam foi quando ele socou o cara, não vou nem dar muito spoiler, né, mas ele socou o cara, e fiquei muito feliz, eu fiquei, soca mesmo, esse idiota. Soca aí, Sam. O Jaime, nesse livro, teve capítulos interessantes. Ele foi alguém que conseguiu manter a narrativa. E o resto... toda a treta lá da Ilha de Ferro, da Sucessão do Trono... É interessante, mas não tão interessante pra você ficar querendo ler sobre isso. Mas é importante saber, né? Até porque eles vão atrás dos pobres dragões da Daenerys. É um livro marcado pelo início de conflitos. É um livro marcado pela trama de conflitos. Pelo tear de conflitos. Porque com certeza no próximo livro que tudo vai implodir. E eu já sei que ele não escreveu o livro posterior, A Dança dos Dragões ainda, então nervosa pra isso. Mas com certeza o próximo livro vai ser uma bomba, porque esse livro pra mim foi meio fraco, foi o mais fraco da saga até agora. Então eu tô animada pro próximo livro, mas não tão animada quanto eu tava pra esse, que foi uma decepção. Não sei se é porque eu tô lendo Game of Thrones direto já há um mês e eu não tô nem lendo outro livro no meio. Mas eu não acho que seja isso, porque eu tô interessada na história ainda. E eu acho que ele tentou desenvolver a questão das Ilhas de Ferro e das outras coisas que nós ainda não tínhamos proximidade mas pareceu muito abrupto e pareceu uma coisa que ainda não conseguiu cativar a gente. Então, pra mim, esse livro foi um livro ousado, foi uma tentativa de modernizar o Game of Thrones, a Guerra dos Tronos. Agora, se valeu a pena, eu não sei. Então é isso. Até o próximo livro. Por enquanto, estamos aqui.